Para tudo por aí, meu amigo. Quer saber como que o Palmeiras pode superar 2 adversários nessa quinta-feira e conseguir mais uma histórica vitória na Libertadores? É o Bolívar e a Altitude de La Paz. O Palmeiras já conseguiu isso uma vez, em 2020, na campanha do bicampeonato. Quem sabe repetir este gesto para buscar o tetracampeonato? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar todos os segredos da equipe boliviana para o Palmeiras aniquilá-los e voltar de La Paz com essa vitória super importante. Vitória que, inclusive, você pode palpitar aqui em cassino.bet.br, o Cassino do Brasil. Dê o seu palpite no Verdão, faça a sua fezinha, sempre para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. Cassino do Brasil, que apoia o canal do Facincani. Vem comigo! Pessoal, chega aqui, ó, por gentileza, deixa seu like nesse vídeo aqui, ajude o canal do Facincani, se inscreve por aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Sabe por quê? Porque nesta quinta-feira tem Palmeiras e Bolívar pela Libertadores. Se o Palmeiras ganhar esse jogo, sabe o que acontece? O Palmeiras fica muito próximo das oitavas de final desta competição. Só que ele vai jogar contra 2 adversários, o próprio Bolívar e também a Altitude de La Paz. E você quer saber quais que podem ser os grandes segredos do Bolívar para o Palmeiras explorar e conseguir 3 pontos de suma importância nesta campanha que pode, quem sabe, culminar com o tetracampeonato? Repetir a façanha de 2020, quando o Palmeiras foi a La Paz e ganhou deste mesmo Bolívar e terminou bicampeão da América? Então, se você está curioso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou destrinchar para vocês, tintim por tintim, essa equipe do Bolívar e como que deve ser o comportamento dos comandados do técnico Abel Ferreira. Sempre com apoio aqui de Ser Viagens. Realize o seu sonho, tire suas férias, viaje para onde você quiser com muita segurança, comodidade, acima de tudo, com o melhor preço do mercado. Ser Viagens vai te atender da forma mais honesta possível. E acima de tudo, hein? Viagem para o Mundial de Clubes, para acompanhar o Verdão e quem sabe ao meu lado no canal do Facincani, é também aqui com o pacote completo de Ser Viagens. Fechou o pacote, ganha a camisa oficial do Palmeiras, modelo 2025. Não deixe para a última hora. Pague barato, viaje com segurança, viaje com Ser Viagens para acompanhar o Palmeiras nesta grande edição do torneio da FIFA. Bora pro vídeo, vamos lá! O Bolívar, ele joga nessa formação conhecida aí de 4-1-4-1, que nada mais é do que um 4-4-2 disfarçado ou um 4-3-3, dependendo das características dos jogadores, tá? É sempre bom tomar cuidado com alguns atletas aqui, tá? Primeiro, tem esse brasileiro aqui, conhecido, que é o Fábio, tá? Esse jogador aqui é conhecido recentemente de Libertadores, um cara que é aquele centroavante, digamos assim, um pouquinho mais móvel, não tem muita habilidade, mas o cara joga muito em relação a pivô na defesa adversária. Por quê? Porque ele abre o jogo para esses 2 bonitinhos aqui, ó, Velasquez, camisa 21, e o Melgar, camisa 80, que são os pontas que vão jogar nesses corredores, naquela característica natural de times que atuam na altitude. Então, é importante que o Palmeiras, para esse jogo, e por isso que eu falei no meu último vídeo gravado em relação à escalação dessa equipe, que o Palmeiras contra o Bolívar, ele tem que jogar com a sua força máxima, mas ele pode fazer um desenho, digamos assim, mais cauteloso, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade técnica. Por quê? Ele pode abrir mão nesse jogo do Giai, que tá jogando muito bem, diga-se de passagem, lateral direito do Palmeiras, tá? Para trabalhar com o Bruno Fux por aqui. Por quê? Porque esse Velasquez e o Giai, como é um lateral que joga um pouquinho mais apoiado, que joga um pouquinho mais solto, esse Velasquez aqui é um cara que adora jogar no corredor dos rivais. Mas se você bloqueia essa descida com um zagueiro que tem qualidade para fazer a cobertura, esse cara já perde algo que é muito importante para eles, que é o corredor para tentar cruzamento na área da linha de fundo. Da mesma forma, se o Palmeiras mantiver na equipe o Piquerez, é um lateral muito mais inteligente e, claro, não dá nem para colocar na mesma balança em relação ao Vanderlan, e por isso que o Palmeiras ganharia o quê? Um jogador de equilíbrio defensivo e que pode sair para o jogo de uma forma mais inteligente.
tá? Então esses são os primeiros sinais que o Palmeiras tem que ter de cuidado com a equipe do Bolívar, por isso que eu peço o seu like, tá? É uma equipe que ela tem aquela característica de altitude. Beleza? Beleza. Segundo ponto importante. Esse bonitinho aqui, o camisa 11, esse é um velho conhecido. Esses dois, inclusive, Justiniano e o Ramiro Vaca, tá? Jogador da seleção boliviana. Esse bonitão aqui, o Ramiro Vaca, camisa 11, que é esse cara aqui da tela que vocês estão vendo aqui da seleção boliviana, como eu falei para vocês, ele é um jogador que é o semi-habilidoso da equipe do Bolívar. É o cara que vai conduzir todas as ações de criação e fazer com que essa bola saia aqui, ó, do meio-campo para buscar as duas laterais e jogar nas costas do Palmeiras, tá? Então o que o Palmeiras precisa? Colar o Emiliano Martínez aqui. Seria muito interessante se, inclusive, nesse jogo, o Palmeiras pudesse trabalhar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno. Por quê? Porque o Palmeiras ganharia marcação em cima aqui, ó, do Robson Matheus, faria com que esses dois jogadores do Palmeiras não deixassem esses caras circular aqui por dentro para distribuir esse jogo nas pontas para que chegue ali na frente no camisa 90, que é o Fábio. Então, para mim, o Palmeiras, ele pode abrir mão do Giai nesse jogo para trabalhar nesse sistema de semi-3 zagueiros, com um desses zagueiros, o Bruno Fux, caindo pelas laterais. Por quê? Porque, naturalmente, o time do Bolívar, por ser forte nessas pontas, ele vai fazer a marcação-pressão na saída de bola dos laterais do Palmeiras. E como o Bruno Fux tem uma saída melhor que a do Giai, o Giai é um cara de mais imposição física, de mais retomada, de mais velocidade na marcação, mas ainda para sair um pouquinho para o jogo tem dificuldade, o Bruno Fux tem melhor passe que ele. Então, se esses caras fizerem a saída de bola por aqui, tá? O Matheus e o Melgar vindo por dentro e saindo aqui em cima do Piquerez, e o Vaca com o Velasquez também caindo por aqui para fechar o Bruno Fux, você tem os dois volantes do Palmeiras que vão estar mais alinhados a esse sistema, prontos para receber essa bola e buscar essa ligação lá na frente, que pode ser com o Lucas Evangelista. É uma possibilidade do Lucas jogar, ele que está recuperado, com essa equipe do Bolívar. O que isso significa? Que o Palmeiras vai ter um bom passe, porque o Emiliano não é um cabeça de bagre na hora de distribuir o jogo, o Aníbal está com muito mais dificuldade para distribuir esse jogo, e o Lucas Evangelista pode ser esse cara aqui na armação, ali na frente, tá? E lembrando que o Palmeiras, com isso, ele pode ter a sua velocidade muito bem distribuída. O que pode acontecer? O Abel, desta vez, abrir mão do Estevão por dentro e jogá-lo aqui numa ponta, tá? Ter o Vitor Roque aqui centralizado e numa outra ponta jogar com o Facundo Torres. Por quê? Porque aí o Palmeiras buscaria a velocidade desse time do Bolívar que naturalmente vai buscar prender o Palmeiras no campo de defesa. Então o Palmeiras teria uma boa saída de bola por dentro com o Emiliano, um cara para controlar o meio-campo com um ótimo passe que é o Lucas Evangelista e 3 jogadores ali na frente de mais movimentação e velocidade, que é o Vitor Roque, para jogar circulando em cima desse Justiniano, que esse cara sai muito bem com a bola. Então é importante que um dos atacantes do Palmeiras marque essa saída de bola dos caras aqui, que pode ser o Vitor Roque junto com o Evangelista, e baixar o Estevão, aliás, o Facundo Torres pela esquerda e o Estevão aqui pela direita, um pouquinho mais centralizados, para que o Palmeiras se compacte sem bola e saia em diagonal, tá? Para buscar esse contra-ataque. E aí vocês me perguntam, Facinca, e Richard Rios, e Felipe Anderson, e o próprio Giai, o Paulinho, que vai iniciar o jogo, na minha visão, acho que entre os reservas. Por que você não escalou esses caras logo de começo? Por quê? Porque o Palmeiras pode hoje se dar ao luxo de abrir mão de alguns bons jogadores em virtude desse calendário de corno que eu tenho brincado, que é um calendário que o Palmeiras vai ter muita dificuldade com viagens, etc e tal, e por isso que foi importante ele já dar uma largada, uma bela estocada em 2 rivais pesados, que eu falei que talvez sejam os mais pesados dessa sequência de 8 jogos que o Palmeiras vai ter, tá? Sendo que 6 jogos fora de casa, um deles no Allianz e outro em Barueri contra o São Paulo, para ganhar esse corpo, esse estofo e essa confiança de que no momento que o Abel agora precisar rodar, ele já tenha encontrado uma plataforma, uma forma do Palmeiras atuar em campo bastante sólida, equilibrada, defensivamente e ofensivamente, para que
peças possam ser substituídas por outras e no decorrer da partida eles entrarem para construir ainda mais esse ritmo. E aí o que pode ser importante? Olha só, se no segundo tempo o Palmeiras estiver bem no jogo, até buscando um resultado positivo, até controlando a partida, que não é impossível, tá? O controle não quer dizer posse de bola, sufocar o Bolívar, mas ele conseguir estocar bem nos contra-ataques, construir o resultado e estiver seguro, você pode abrir mão de, por exemplo, um Aníbal Moreno e colocar o Richard Rios para dar um pouco mais de saída de bola e melhorar ainda essa posse quando o Palmeiras tiver, para evitar essa correria do Bolívar. É você abdicar de um Lucas Evangelista, colocar um Felipe Anderson para fazer esse controle aqui, ó, pelas beiradas, que vai ser importante, e deixar o Estevão solto em cima desse Justiniano, que vai ser um inferno para eles. Lembrando que o Matheus e o Ramiro Vaca são jogadores que jogam mais à frente, então naturalmente o Bolívar vai estar um pouco mais exposto, e você abdicar de um Facundo Torres, que é um jogador muito tático, mas que com a bola nos pés, por mais que tenha ajudado nesses últimos jogos, somos grato ainda, não é um primor, para colocar um Paulinho e você melhorar esse ataque do Palmeiras e ter atletas de muito mais vigor físico e técnico, que não vão correr muito, mas que podem, com a inteligência da movimentação em campo, pela experiência, encontrar espaços nesse time do Bolívar, que pode estar mais desesperado no decorrer da partida, de acordo com essa confiança que eu tenho que o Palmeiras pode sim buscar uma vitória fora de casa. Então você vai ganhar o quê? Elenco, vai ganhar banco de reservas, vai ganhar alternativas para fazer com que na próxima quinta-feira o Palmeiras tenha uma equipe que pode começar a partida poupando um ou outro e que no decorrer do jogo ele só vai engrandecer essa escalação com outras peças e fazer com que esse adversário consiga ser neutralizado. Então, meus senhores, o Palmeiras pode, com esses 9 pontos, começar a encaminhar até, pelo nível do grupo dele, uma ótima chance de bater de novo a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Por quê? Se o Palmeiras ganhar do Bolívar fora, chegando a 9, depois o Palmeiras vai ter um único compromisso, que é muito mais pelo extracampo do que dentro de campo, complicado, que é jogar com o Cerro Porteño no Paraguai, que é o próximo jogo, semana que vem. Vai ser um jogo muito mais tenso pelos problemas do racismo, de tudo que aconteceu entre Palmeiras e Cerro Porteño, do que, de fato, a capacidade do Cerro. Nós aqui começamos a desenrolar um pouquinho melhor futebol no segundo tempo contra o Cerro, com algumas mexidas do Abel. Porque hoje esse Palmeiras, depois de 3 jogos mediante esse Cerro, do jeito que ele começou a dar uma embalada, esse time do Palmeiras também tem capacidade de, assim como foram os últimos jogos contra o Cerro, de ir ao Paraguai e ganhar do Cerro Porteño. O Palmeiras já ganhou do Cerro em mata-mata de oitavas de final, já ganhou em fase de grupos, ou seja, o Palmeiras tem muita condição de chegar no Paraguai e ganhar dessa equipe. Eu vi o jogo aqui com o Cerro Porteño, assim como vocês, o time do Cerro não tem nada demais. Nós estávamos enrolando o jogo, nós não estávamos conseguindo desenvolver a partida por nossa falta naquele momento de criatividade. E depois que passamos a soltar um pouquinho mais do jogo, vocês viram no final. O gol do Vitor Roque, que foi roubado, o Flaco Lopes perdendo o gol na cara no final, podia ter sido 3-0 Palmeiras. Então eu tô passando essa confiança para vocês, por quê? Porque o Palmeiras pode sim gabaritar esse grupo. Depois do Cerro, o que vem? Bolívar e Sporting Cristal em casa. Gente, o time do Sporting Cristal é primitivo. É muito fraco. O time do Bolívar também é um time limitado, que só ganhou o jogo da equipe do Sporting Cristal, a gente sabe como. Então, amigos, prestem atenção no que eu tô falando. Confiem, porque o Palmeiras tem muita condição de buscar essa vitória fora de casa e dar um recado enorme para a Libertadores. Desta vez, a moleza acabou dos últimos anos. Moleza que eu digo que aconteceu no ano passado, quando caímos nas oitavas de final porque estávamos derretendo no meio do ano, mas que nos anos anteriores, em 2023 e 2022, nós chegamos até a semifinal e nós ramelamos contra Atlético Paranaense e Boca.
Porque se a gente não ramelasse, talvez teríamos 2 finais de Libertadores no currículo a mais e, sabe lá Deus, se 2 taças. Sabe lá Deus se 2 taças. E dá para chegar na final. E dá para fazer acontecer. É só não bobear. E quando você ganha de um Bolívar fora, abre uma primeira fase com 18 pontos, poxa, gabaritando 6 jogos, 6 vitórias, você passa um recado para adversários do seguinte: não venham desdenhar do Palmeiras agora, que acabou a moleza. Os adversários vêm com muito mais respeito. O Botafogo só jogou soltinho contra o Palmeiras porque estava todo mundo vendo que a nossa confiança estava lá embaixo. Então todo mundo montou na gente. Flamengo naquele primeiro jogo lá de Copa do Brasil, Botafogo, nós deixamos os caras montarem na nossa cabeça também. Nós não competimos, a gente foi acordar pro jogo do Botafogo aos 40 do segundo tempo, 2-0 pros caras, no Allianz Parque. Nós jogamos 5 minutos de 180. Entendeu? Então, olha a diferença de um time que pode competir do primeiro até o último minuto para um time que só vai acordar com 5 minutos e 2 gols na lomba. Quando você passa esse recado de não importa a altitude, se vai jogar na casa do adversário, se vai jogar no Allianz, se vai jogar onde que for, o Palmeiras joga e está ganhando, os caras vêm com o freio um pouquinho mais seguro. Tipo, opa, pera um pouquinho que eu acho que agora os caras voltaram de novo a se entrosar. É melhor ter cuidado. É o recado que nós aqui brincávamos. É o monstro do Palmeiras chegando de novo na Libertadores. É como a imprensa argentina, a imprensa internacional aqui na América do Sul se referia ao Palmeiras. Pelo amor de Deus, lá vem esses caras de novo. Esse time não perde, esse time busca resultado até o último minuto. Que inferno jogar com o Palmeiras. Esse é o cartão que o Palmeiras precisa passar aos seus rivais daqui pra frente.